Boa noite, amigos e amigas. Bem-vindos novamente para a nossa continuação do curso de Kabbalah do Bnei Baruch, turma outono 2018. Hoje nós estamos reiniciando, dando continuidade ao curso desta turma no nível intermediário agora, amigos. Vocês já estão mais avançados, já aprenderam, pelo menos de uma forma superficial, os conceitos fundamentais de Kabbalah no nível fundamental. Nós estudamos sobre o que significava Kabbalah, falamos um pouquinho sobre mitos e verdades sobre Kabbalah, explicamos para vocês um pouquinho também sobre o conceito de percepção da realidade, liberdade, um conceito sobre doação e recepção. Falamos também da linguagem cabalística, a importância da raiz e dos ramos, a importância da luz que reforma, o que significa intenção. Demos também um pequeno esboço sobre as 4 fases da luz direta, a estrutura da criação. Falamos um pouquinho sobre a alma de Adam Arishon. Também mais lá na frente falamos um pouco do conceito não há outro além dele, o quão importante esse conceito é na Kabbalah. Também estudamos um pouco sobre o caminho da Torá, o caminho do sofrimento, o que significa Israel e as nações do mundo. Bom, o nível intermediário é um nível muito mais técnico, é um nível um pouco mais difícil e árido, digamos assim, do ponto de vista, mas também é enriquecedor no sentido em que a gente começa a entender como que toda essa estrutura da criação é formada desde o início, lá no pensamento da criação, até chegarmos ao nosso mundo, ao mundo material. Então nós vamos, ao longo das 10 classes, estudar com vocês na mesma estrutura do nível fundamental. Nós vamos enviar para vocês no sábado ou domingo a lição teórica, referente ao tópico, como por exemplo, nessa primeira lição vocês receberam há cerca de 3 dias sobre luz e vaso. E sucessivamente vamos entregando para vocês também o capítulo referente à lição. Vocês não vão receber o livro inteiro, nós vamos enviar capítulos, porque como o livro é muito extenso e tem coisas assim que é um pouco difícil para vocês que estão começando a estudar, nós vamos enviando só os capítulos que nos interessam, os capítulos que são importantes para vocês, tá ok? Sobre a estrutura dos mundos espirituais. E também, no nível intermediário, junto com nossos amigos de Rinaldi, vocês vão começar a entender um pouquinho sobre Kabbalah prática, sobre como nós começamos a implementar conceitos de Kabbalah no nosso dia a dia, certo? No trabalho em grupo, na nossa vida diária, junto com os amigos que vão formar um futuro grupo espiritual. Como que todos esses conceitos que parecem, num primeiro momento, tão dispersos e tão desconectados, como que nós vamos começar a conectá-los, estudando um pouco sobre os artigos do Rabashi, o Rav Baruch Ashlag, o filho do Baruch Sulam e Yehuda Ashlag. Então, os artigos do Rabashi vão nos permitir com que a gente tenha um pouco mais de suavidade, um pouco mais de praticidade desse nível intermediário, como eu falei para vocês, na primeira parte, uma coisa mais técnica, a estrutura da criação. Vamos falar um pouquinho sobre mundos, Partsufim, Sfirot, sobre a luz, Partsuf espiritual, enfim, vários conceitos que nós vamos tentar passar para vocês. Sempre às terças-feiras, a aula de revisão, a aula de workshop. Então a gente sempre espera que vocês já venham, pelo menos, tendo assistido a lição teórica que a gente envia para vocês no sábado e domingo, e também, se der, ter lido já também o PDF do livro Mundos Superiores. Uma coisa que a gente sempre tenta mostrar para vocês e deixar bem claro no início do nível intermediário é que nós não vamos aprofundar a estrutura da criação, tá ok? A estrutura da criação, ela foi de forma muito amplamente estudada
pelo grande Ari, Isaac Luria, que foi o maior cabalista do século XVI. Ele teve toda a sua escola em Safat, né, ou Safed, em português, e lá ele desenvolveu o que a gente chama de Cabalá Luriânica, e deixou para o seu grande discípulo Haim Vital escrever a obra dele, porque quem escreveu a obra de Isaac Luria foi o seu grande discípulo Haim Vital, porque Isaac Luria morreu muito cedo, morreu por volta dos 36, 37 anos. Então, Haim Vital, que foi o seu grande discípulo, escreveu o livro A Árvore da Vida, baseado nesse conhecimento, nesse estudo que o Isaac Luria, o Ari, deixou para ele. Baal HaSulam, cerca de 400 anos depois, 300 e poucos anos depois, vem e nos deixa o que a gente chama de Talmud Esser Sfirot, ou o estudo das 10 Sfirot. Nesse livro, Baal HaSulam, que foi o maior cabalista do século XX, ele pega toda a árvore da vida do Ari e começa a explicá-la, colocando sempre o trecho do Ari e comentários e explicações e tábuas de perguntas e respostas e glossários. Enfim, ele pegou toda essa obra de Isaac Luria, A Árvore da Vida, e escreveu o que a gente chama de Tes, ou Talmud Esser Sefirot. Eu separei aqui para vocês um pedaço, só para vocês terem aqui uma ideia. Então isso aqui é da página em inglês do Kabbalah.info. Então o que nós temos aqui? Nós temos o Talmud Esser Sefirot, que são 16 partes. Em inglês, nós temos traduzido até a parte 8 e depois a parte 16. Não estão todas elas traduzidas. Então, é uma obra muito extensa, são 16 tomos, cada tomo com centenas de páginas. Então, lógico, não tem, né, amigos, como a gente, né, num curso de 10 lições, né, 10 semanas, explicar para vocês a profundidade da estrutura da criação, certo? Então, o que a Kabbalah do Bnei Baruch fez? O Rav Michael Leitman pegou e fez uma compilação do Tes nesse livro aqui chamado Ptirah, ou Introdução. Ptirah é introdução, abertura, como se fosse um pequeno prefácio ao Tes, que vocês também podem ver, ó, são algumas páginas. Então também não tem como a gente, em 10 lições, estudar Ptirah, do Rav Michael Leitman, em que ele pega uma das introduções do Baal HaSulam e explica toda a estrutura da criação baseado nessa introdução ou o prefácio à sabedoria cabalística do Baal HaSulam. Aí nós temos este livro que é do qual nós tiramos as lições, chamado Mundos Superiores, que já é um livro bem mais fininho, que também nós não temos como estudar ele a fundo, então nós enviamos para vocês alguns PDFs deste livro e explicamos para vocês os conceitos principais, fundamentais, de modo que vocês possam, quando virem a assistir às lições do Rav Michael Leitman sobre o Tes, sobre o Talmud Esser Sefirot, já terem uma ideia da estrutura da criação. Então, lógico, vocês podem sair com muitas perguntas, muitas dúvidas, nós vamos tentar sanar o máximo possível todas elas, mas vamos com calma, vamos devagar, né, com muita tranquilidade, e lembrando que é como se nós estudássemos, né, toda uma estrutura, né, se nós fôssemos estudar todo o sistema solar. Nós vamos estudar de forma geral, ampla, mostrando os principais aspectos, mas não entrar na essência, na profundidade, na minúcia. Não é esse o objetivo. Por duas razões. Primeiro, vocês vão se perder, né? Se a gente começar a aprofundar muito num assunto tão árido, é como se a gente começasse a estudar física quântica no início de um estudo de física. Então não temos como nos aprofundarmos muito. Então, vocês vão tudo embora, né? Se eu começar a falar, né, de uma coisa muito profunda, em 2, 3 lições aqui não tem mais ninguém assistindo a lição. E segundo, porque vocês precisam ir gradualmente aprendendo os conceitos da estrutura da criação, tá ok? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver quem está conosco, vamos ver.
Nós temos, então, Gisele de São Paulo, Cláudio de Campinas, Carlos de Gravataí, Rio Grande do Sul, Mário aqui de Santa Maria, Guilherme de Fortaleza, Isamberg de Natal, Raquel de Brasília, Evanete de Brasília, Geraldo de São Paulo, Paulo de Guarujá, Antônio de Itu, Gilberto de Natal, Rodrigo de Jaci, São Paulo, a nossa amiga Clara de Portugal e a Suzana de Brasília. Em torno de 26, 27 amigos agora no início da lição. Eu vou colocar para vocês um pequeno vídeo que fala um pouquinho sobre a árvore da vida. É um vídeo muito legal do Ari, né, que o Ari explica, é um poema em que ele explica toda essa origem do princípio das coisas. Tá ok? Depois só para a gente ter um gostinho, né, de como essa linguagem do Ari, ela é muito bonita, mas também muito profunda. E nós vamos tentar, durante todo o curso, estudar, aprofundar de uma maneira muito suave, né, tentando explicar essa linguagem do grande Ari. Tá ok? Vamos colocar aqui o vídeo. Tree of life. Behold, that before the emanations were emanated, and the creatures created, the upper simple light had filled the whole existence. And there was no vacancy, such as an empty atmosphere, a hollow, or a pit, but all was filled with simple, boundless light. And there was no such part as head or tail, but everything was simple, smooth, light, balanced evenly and equally, and it was called the endless light. His simple will came the desire to create the world and emanate the emanations, to bring to light the perfection of his deeds, his names, his appellations, which was the cause of the creation of the worlds. He then restricted himself in the middle. Precisely in the center, he restricted the light, and the light drew far off to the sides around that middle point. And there remained an empty space, a vacuum, circling the middle point, and the restriction had been uniform around the empty point, so that the space was evenly circled around it.
there, after the restriction, having formed a vacuum and a space, precisely in the middle of the endless light, a place was formed where the emanated and the created might reside. Then from endless light a single line hung down, lowered down into that space, and through that line he emanated, formed, created all the worlds. Before these four worlds came to be, there was one infinite, one name in wondrous hidden unity, that even for the closest of angels there is no attainment in the endless. As there is no mind that can perceive it, for he has no place, no boundary, no name. Bom, amigos, então vocês tiveram aí só um pequeno prova aí do que como é densa e profunda a linguagem do Grande Ari. E a ideia é a gente tentar, nessas 10 lições, esmiuçar um pouquinho para vocês estes conceitos. Eu vou colocar agora para vocês um pequeno calendário das lições de julho, porque nós vamos ter um pequeno break no final, última semana do mês, nós não teremos lição. Então eu só quero colocar para vocês já ficarem par, tá? Porque eu gosto sempre de deixar isso bem claro. Nós vamos ter então a primeira lição hoje sobre luz de vaso, vamos fazer a revisão sobre ela. Na próxima terça-feira nós vamos fazer a lição sobre 4 fases da luz direta. E na outra semana, depois da semana que vem, nós não teremos lição na terça, mas sim na segunda-feira. E lá vai ser um outro Zoom. Então nós vamos enviar para vocês o Zoom, não vai ser esse Zoom normalmente. Então já vou colocar aqui, ó, Zoom diferente. A gente vai enviar para vocês em que Zoom nós vamos assistir a aula, não na terça, dia 17, mas na segunda-feira, dia 16, neste mesmo horário, 21 horas. Aí dia 24 nós não teremos lição, nós vamos dar um pequeno break e continuamos no dia 31, normalmente às terças-feiras, e aí até o final do nosso curso lá por meados de setembro, tá ok? Então é mais ou menos para a gente já se programar. Então teremos lição normal hoje, na próxima terça-feira normal, dia 17, dia 10, depois dia 16 na segunda, 21 horas. E depois não teremos 24 e teremos 31 normalmente. Tá ok? Então já para ir deixando os amigos a par. E nós vamos fazer um Zoom diferente, por quê? Porque como esse Zoom é usado por muitas coisas no Bnei Baruch, a gente não pode entrar nesse Zoom na segunda de noite. Vocês entrarem e vão estar outros amigos fazendo outras coisas, estudando outras coisas que não é o Centro de Educação de Kabbalah. Então a gente precisa dar um outro Zoom para vocês, um outro número para que a gente possa ter uma sala, digamos assim, só para nós dentro do Zoom. Tá ok? Bom, outra coisa que a gente também espera é que todos possam ter feito uma pequena revisão do nível fundamental. Possam também ter revisado as lições, tanto os vídeos quanto o livro, Introdução à Sabedoria da Kabbalah. Lembrando que vocês também podem colocar perguntas no chat referente a coisas que vocês possam ter estudado e ter deixado passado em branco, mas nós vamos sempre dar preferência
para perguntas referentes à estrutura da criação, tá ok? Então, o que nós sabemos sobre a estrutura da criação? Vamos colocar para vocês também um pequeno... Deixa eu só separar aqui. Vamos abrir aqui. Bom, como vocês viram na lição teórica que a gente viu no sábado, tudo começa com a luz, né? Isso a gente já... Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui. Tudo começa com a luz, ok? E o Ari também deixou isso bem claro, né? No início, só havia essa luz infinita ou luz sem fim, certo? Que é nada mais, nada menos do que a ação do Criador sobre as criaturas, ou o que a gente chama de qualidade de doar, ou desejo de doar, ou qualidade de doação, ou simplesmente luz, ou prazer. Então, no início, nós só tínhamos a luz. E o que essa luz desejava? Ela desejava doar. Não existe carência, só existe abundância. Por isso que a luz sempre está ligado ao que a gente chama de abundância. Ou shefa, em hebraico. Então, luz também é or, né? Vamos colocar aqui or, que é a palavra em hebraico para luz. Então, o que os cabalistas nos dizem? Que no princípio só havia essa luz. E que ela quis o quê? Quis criar criaturas, certo? Que pudessem receber toda essa abundância que ela queria doar. E nós representamos isso com o vaso, certo? Ou a qualidade de recepção, ou o desejo de receber. Então, o vaso, que representa o desejo. Ou a carência. Então, sempre que nós falamos em luz, falamos em abundância. Sempre que falamos em vaso, falamos em carência, ou desejo. Em hebraico, kli, né? Vocês também já sabem. Kli. Tá ok? Bom, vocês também sabem, pelo princípio das 3 flechas, lembra daquele desenho que a gente sempre costuma falar para vocês? Quando falamos de estrutura da criação, nós falamos da primeira flecha. Ou quando essa luz, vamos colocar aqui, a luz criou o vaso, e depois há um afastamento progressivo desse vaso até que nós temos uma separação entre luz e vaso. Por que isso é importante? Por quê? Porque no início, quando essa luz cria o vaso e o preenche completamente, o vaso não tem consciência de quem ele é. Então é como se ele fosse inconsciente de quem é ele e de quem é a luz. Então a necessidade desse afastamento progressivo do vaso em relação à luz é para que ele tenha uma certa sensação de independência, para que ele saiba muito bem quais são as qualidades
do seu emanador, ou seu criador, e as qualidades suas como criatura. E nós também sabemos que este afastamento progressivo, ou essa ocultação progressiva da ação da luz sobre o vaso, nós damos o nome de mundos espirituais. Certo? Então, nós vamos falar isso tudo. Vamos falar, então, sobre o mundo de Adam Kadmon. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre Atzilut. Também vamos falar sobre Beriah, Yetzirah e Asiá. Tá ok? Então, isso aqui chama-se mundos. Em hebraico, mundo é Olam. Mundo. Mundos, Olamot, que é o plural de mundo. Que vem, vocês também já sabem, de Halamá, ou ocultação. Então, mundos nada mais é do que essa ocultação progressiva da ação da luz sobre o vaso. Por que isso? Porque se nós falamos do estudo da estrutura da criação, nós estamos falando do que a Kabbalah chama de desenvolvimento de cima para baixo. Tá ok? E nesse desenvolvimento de cima para baixo, nós temos uma característica muito interessante, que sempre a luz precede o vaso. Então, primeiro vem a luz, depois vem o vaso. Então, tudo é feito sob a ação dessa luz. Então, é como se o vaso não tivesse uma independência ainda. Ele está sendo gerado, ele está sendo criado, ele está sendo desenvolvido. Então, é importante a gente entender isso, que nesse desenvolvimento de cima para baixo, ou a estrutura da criação, nós sempre temos a luz precedendo o vaso. Tá ok? Bom. Acho que alguém está com um problema de som. Alguém? Mas vocês estão escutando bem, né? Porque colocaram no chat aqui que alguém está sem som. Qualquer problema, amigos, sempre cliquem no microfonezinho à esquerda ali. Tá? Aí vocês vão entrar no som, tem uma setinha ali, daí dá para vocês verem qual o fone que vocês vão escutar. Tá ok? Só que alguém, às vezes os amigos estão destreinados aí voltando, mas é só para lembrar vocês, tá ok? Eu separei alguns trechos, né, nessa primeira lição dessa Pitirá, desse livro aqui que eu mostrei para vocês. Tá ok? Ao prefácio à sabedoria da Kabbalah, que fala um pouquinho sobre luz e vaso. Tá ok? Então vamos colocar o primeiro. Vou colocar aqui para vocês. Então o Baal HaSulam, no primeiro item da Pitirá, ele nos diz o seguinte: o pensamento da criação, ou seja, lá no início, consistia em deleitar as criaturas de acordo com a abundante generosidade do Criador. Por essa razão, foi imprimido nas almas um grande desejo e anseio de receber sua abundância. Isso se deve ao fato do desejo de receber ser o cli, o vaso, para a medida do deleite nesta abundância, já que a medida e a força do desejo de receber a abundância correspondem precisamente à medida de prazer e deleite na abundância. E elas estão tão interconectadas que são indivisíveis, exceto no que se relaciona. O prazer está relacionado com a abundância e o grande desejo de receber abundância se relaciona com o receptor. Então aqui o Baal HaSulam nada mais está dizendo aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente fala em luz, a gente fala em prazer, abundância, preenchimento. Quando a gente fala de criatura, ao contrário, vazio, carência, recepção, desejo. E isso vai formar tudo que nós temos em toda a criação. Nós podemos estar falando de Partsufim, nós podemos estar falando de Sefirot, nós podemos estar falando de um determinado mundo, sempre, se nós voltarmos, nós vamos ver que
está falando dessa relação entre luz e vaso, entre abundância e carência, entre Or e Kli, certo? Então, isso aí é muito importante. Vamos seguir no segundo da Ptihá número 2. Então, no item 2 da Ptihá, o Baal Sulam nos diz o seguinte: como já dissemos, o desejo de receber está incluído de forma inata no pensamento da criação, com todas as suas denominações ao longo da grande abundância que ele havia planejado transmitir-lhes. E saiba que isso é o que discerníamos como luz e vaso, Or e Kli nos mundos superiores. Necessariamente, eles vêm entrelaçados e descem nível por nível. E o ponto até o qual descem os graus da luz de sua face saindo dele é o ponto de materialização do desejo de receber contido na abundância. Então, sempre vai haver esse entrelaçamento, lógico, com uma percepção cada vez menor do vaso da ação dessa luz, como se o vaso se tornasse cada vez mais independente, ou pelo menos tivesse essa sensação. Duas coisas são importantes sobre a estrutura da criação que nós já falamos antes, nós gostaríamos de lembrar. Nós não vamos falar da essência do Criador, então nós não vamos estudar aqui Atzmutor. Por quê? Porque na Kabbalah a gente não estuda a essência do Criador. Nós só estudamos aquilo que nós conseguimos alcançar, aprender, realizar. E isso é apenas o quê? Ein Sof, a luz do Criador, a ação do Criador sobre as criaturas. Então essa é a primeira coisa que a gente sempre deixa claro, que nós vamos estudar somente isso, tá ok? Segundo, nós vamos estudar todas estas fases até nós chegarmos ao que a gente chama de quebra de Adam Arishon, ou a queda. Lá quando a gente fala, né, se a gente pegar a Gênesis, né, sobre a queda, a árvore do conhecimento, a árvore da vida, o pecado original, Eva, Nahash, etc. Então nós vamos estudar todas essas partes até nós chegarmos a esse ponto, tá, do Gênesis. Isso nós vamos ver lá no final. Então há sempre uma dúvida dos amigos, né, onde a gente está. Então nós vamos começar bem do princípio, estudando essa luz, né, ou o pensamento do Criador, de deleitar as criaturas, de entregar toda a abundância que ele tem às suas criaturas, e para isso ele cria esse vaso e o preenche de prazer. Na lição que vem, nós vamos começar a falar sobre as 4 fases da luz direta, que é o surgimento desse desejo, como a partir da luz foi produzido o desejo, foi criado esse desejo. Nós vamos aprofundar um pouco mais a lição que nós tivemos, a lição número 6, lá do nível fundamental sobre as 4 fases da luz direta. Nós vamos aprofundar um pouco mais, até nós termos bem claro como que esse desejo surgiu desta luz, como que ele veio à existência. Lembrando que o desejo é a matéria-prima de toda a criação. Se nós falamos em criação, falamos em desejo. Se falamos de criatura, falamos em desejo. Então, essa é a nossa essência, a essência de nós como criaturas, como seres criados. Tá ok? Eu vou colocar alguns diagramas para vocês, só para vocês também terem uma pequena ideia do que nós vamos estudar. Deixa eu só separar aqui. Então, o objetivo é que nós possamos chegar lá no finzinho, né, desse nível intermediário, tendo uma noção um pouquinho do que a gente chama de mundo espiritual. Começando aqui, né, com a fase 0, né, ou a raiz, Shoresh, onde é a luz espiritual, passando pelas 4 fases da luz direta, depois sobre
o que a gente denomina de Malhut de Ensof, o Tzintizum, ou a restrição, a criação do Massar. Depois nós vamos estudar um pouquinho a estrutura de um Partsuf espiritual. Depois nós vamos estudar um pouquinho sobre o mundo de Adam Kadmon. Depois nós vamos estudar um pouquinho sobre o mundo de Nekudim, o surgimento de Atzilut. Depois os mundos de Beriá e Yetzirá e Asiá. Então, tem muita coisa para a gente estudar, muita coisa para a gente revisar. O importante é que vocês tenham paciência, certo? O nível intermediário é um nível em que a gente exige bastante paciência de vocês, tá ok? Então, coisas importantes que vocês têm que saber. Que sempre a luz precede o vaso, sempre que nós estamos falando de estrutura da criação. Tá ok? Então, nós sempre temos a ação da luz sobre este vaso. O vaso só vai adquirir uma certa independência quando chegar no nosso plano. Então, vamos botar aqui a sequência, né, das 3 fases do modelo de 3 flechas aqui. Então, a gente sempre coloca isso e na estrutura da criação é importantíssimo. Então, se nós estudamos aqui a estrutura da criação, ela é a primeira flecha, ou o desenvolvimento de cima para baixo. Tá? A fase é a flecha número 1. Na flecha número 2, o desejo já vai, ou o vaso, começar a ter uma certa independência. Então, aqui é o desenvolvimento desse vaso, o desenvolvimento desse desejo, nas suas 4 partes, como vocês já conhecem, né? Inanimado, vegetativo ou vegetal, animal ou animado, e falante ou humano. Então, se aqui, na fase número 1, que é a estrutura da criação, nós temos sempre a luz precedendo o vaso, e depois um distanciamento progressivo, um afastamento entre luz e vaso, de modo que nós tenhamos só vaso aqui embaixo. Na fase número 2 é o desenvolvimento desse vaso, o desenvolvimento desse desejo. E a sensação de que não existe luz, que é o que nós temos aqui, né? Nós vamos desenvolvendo, nós vamos nos desenvolvendo no nível inanimado do desejo, né? Que é os desejos por sexo, fome, abrigo, etc. Depois os desejos do nível vegetal, que é os desejos por posse, dinheiro, etc. Conquistas. Depois o desejo do nível animal, o animado, que é o desejo por poder, honra, status e conhecimento. E por último, o desejo pela espiritualidade, o desejo humano ou falante, que é o ponto no coração. Aqui é quando esse desejo que parecia bem pequenininho no início, né, só aquele desejo por se sustentar, né, ou manter a sua existência, vai se transformar num grande desejo. Até ele desejar o quê? Desejar a espiritualidade e retornar no que a gente chama de estrutura ou caminho de baixo para cima. Baixo para cima, que é a fase 3, o modelo de a terceira flecha, onde esse vaso vai novamente galgar todos os mundos, começando por Asiá, Yetzirá, Beriá, Atzilut, Adam Kadmon, até novamente em Sof. Nessa terceira fase, na flecha número 3, é o contrário. Aqui nós temos sempre o vaso precedendo a luz.
Por quê? Porque nós estamos indo de baixo para cima. Por isso da importância de nós desenvolvermos o quê? Uma carência pela espiritualidade. Então nós vamos desenvolvendo uma carência cada vez maior pela espiritualidade, de modo que a luz que for entrar nesse desejo, nessa carência, seja cada vez maior. Então essa é uma coisa muito importante, da diferença entre estrutura da criação e ascensão espiritual. Flecha número 1, flecha número 3. Com o estudo dos artigos do Rabashi, nós vamos começar também a aproveitar o nível intermediário e dar algumas pinceladas, conversar um pouquinho sobre o que significa, né, quais são as ferramentas fundamentais para a gente estudar essa terceira flecha, para a gente desenvolver, né, toda essa terceira flecha. Tá ok? Deixa eu ver, eu tinha separado mais um textinho aqui. Não, é esse mesmo aqui, amigos. Eram só esses dois mesmo. Tá? Então, assim, na lição que vem, 4 fases da luz direta, não sei, nenhum amigo deixou perguntas, né? Porque a primeira lição é uma lição mais geral. Luz e vaso, a gente já falou bastante lá no nível fundamental. Na semana que vem, sim, 4 fases da luz direta. Depois, na outra semana, a gente vai falar um pouquinho sobre Tizin Tizum e Massar. Depois, na outra semana, parte sufi espiritual. Tá ok? Então, vou deixar agora a palavra para os nossos amigos Naldi e Gerhard, tá? E vamos continuar com os amigos juntos, né? Não sei se o Naldi, eu acho que está só o Gerhard aí, mas a gente está junto com o Gerhard para auxiliar aí nessa segunda parte. Tá ok? Gerhard, tudo contigo, meu amigo. Estamos aí juntos. Tá, obrigado, Marcelo. Boa noite, amigos e amigas. Hoje vamos falar um pouco sobre o papel do Rabashi, que foi o professor do nosso professor Michael Leitman. E depois vamos passar, para o Naldi não está aqui, mas nós vamos explicar um pouco sobre os princípios de um grupo cabalístico. Então, vamos começar a falar sobre o Rabashi. O Rabashi, Baruch Shalom Alevi Ashlar, também conhecido como Rabashi, era um cabalista, o filho mais velho do Yehuda Ashlar, conhecido como Bala Sulam, que fundou a sabedoria de Kabbalah para esta geração. Porque antes do Bala Sulam, as cabalistas costumavam escrever apenas entre si, ou para si. E somente para as pessoas que já estavam no espiritualidade. Então, a Bala Sulam, ele escreveu especificamente para as pessoas que ainda não eram cabalistas. E também ele escreveu em uma linguagem mais simples. Então, as pessoas que tinham um ponto no coração tiveram oportunidade para alcançar a espiritualidade através desses textos do Bala Sulam. E o seu filho, ele continuava esse trabalho. E o Rabashi, ele nasceu em Polônia, em Varsóvia, no começo do século XIX. Ele tinha 9 anos quando ele se juntou com seu pai. E ele estudava com os alunos selecionados do seu pai. E em 1921, ele teve 13 anos, eles foram para Israel, eles foram morar no Israel. E 7 anos depois, na idade de 20 anos, ele já foi ordenado como rabino, pelos rabinos-chefes do Israel. E como o Rabashi costumava estudar com seu pai, em particular,
tudo que ele ouviu, ele escreveu no seu caderno pessoal. Assim, milhares de notícias únicas foram acumulados e isso foi documentado, todas as explicações do seu pai sobre o trabalho espiritual de uma pessoa como ponto no coração, ou um indivíduo. Algumas publicações do Rabash são Shamati, esse é o caderno com as anotações do seu pai. E também tem os livros Igrot, são as cartas que Baruch Ashlag enviou a seus discípulos quando ele estava no exterior. Eu creio que ele estava na Inglaterra também, por 2 anos. E mais um livro é Dargodat Sulam, As Passos da Escada. É uma continuação dos livros, não, é uma continuação dos ensaios no livro da Shamati. E o papel do Rabash foi principalmente a interpretação e a destinação dos escritos dos seus pais, do Bala Sulam. E os ensaios do Rabash são muito mais fáceis ainda do que o Bala Sulam fez. Porque eles são escritos numa linguagem muito simples e mais fácil para aprender ainda. E Baruch Ashlag, ele dedicou a maior parte dos seus esforços a explicar o caminho espiritual de uma pessoa com ponto no coração, desde os primeiros passos, quando ele se pergunta o que é o sentido da minha vida. E quando a pessoa tem um desejo para alcançar a espiritualidade, né? E os seus discípulos, eles fez o testemunho que o Rabash acreditava que qualquer pessoa, homem ou mulher, ou até o filho mais novo, pode estudar a autoridade da Torá. Do que eles apenas precisaram é um desejo, né? um desejo para completar as suas almas, para completar a correção das suas almas. E os textos que nós vamos trabalhar, eu não sei que a partir da próxima semana, mas geralmente são os textos do livro Os Escritos Sociais do Rabash, e eles falam tudo sobre o caminho que a pessoa tem que fazer para alcançar a espiritualidade. Construir uma sociedade cabalística, como estudar a forma certa, como construir o cli, o vaso, como atrair a luz que reforma, e também o que são as diretrizes preferidas para essa sociedade, né, ao fim de alcançar a realização espiritual. Então, em breve, na segunda parte desse curso, vamos trabalhar juntos com esses textos e provavelmente vamos ter workshops também, ao fim de experimentar como interpretar esses textos e construir uma conexão mais forte entre nós. Então, agora, nós vamos colocar esses princípios para a formação do ambiente espiritual. Vou ver que eu consigo colocar na tela. Um momento só, por favor. Se quiser, eu posso colocar, Gê. Pode colocar? Eu vou colocar Pode aqui. colocar, Marcelo. Tá, eu vou colocar aqui. Então, só complementando aí, ajudando um pouco o Gero, o Náudio realmente deve ter tido algum imprevisto aí para hoje não estar com a gente.
Então, o Rabash, né, como o Gerhard deixou bem claro, é difícil os amigos que estão começando entender um pouquinho como que funcionou a Kabbalah. A Kabbalah, desde a sua origem, que remonta a Adão, certo? O primeiro homem a alcançar a espiritualidade, principalmente a Abraão, que foi o grande quem começou a formatar o estudo cabalístico né, de mestre a discípulo. Esse conhecimento sempre foi restrito para poucas pessoas. Tinha várias pré-requisitos, necessidades de ser judeu, de ter mais de 40 anos, ser homem, né, já ter um certo conhecimento, estar casado, uma série de pré-requisitos. E basicamente era um grupo muito pequeno e a relação era mestre-discípulo. E como o Gerhard falou, o cabalista ele sempre escrevia para outros cabalistas. O que significa? Ele escrevia sobre as suas realizações espirituais. Então, os livros cabalísticos sempre foram praticamente inacessíveis, a menos que você alcançasse a espiritualidade, conhecesse a linguagem das raízes dos ramos e conseguisse entender o que um cabalista estava querendo explicar. É como se eu fosse um grande físico, certo? Com toda a linguagem que a física tem, e escrevesse para outros físicos, ok? A partir do Grande Ari, século XVI, a Kabbalah começou a ficar aberta, ela se abriu mais, caiu todos esses pré-requisitos que eu falei para vocês, e de uma coisa muito fechada, hermética, ela foi aberta para todos aqueles que têm o ponto no coração despertado. Isso grande mérito de quem? Grande mérito da humanidade, que atingiu o nível, né, do seu ego, ou seja, o desenvolvimento egóico, e começou a desabrochar, a aflorar o ponto no coração de vários seres humanos, que buscam um sentido, um significado da vida, como o Gerhard disse. Então o Ari começou a escrever também de uma linguagem muito mais fácil, e o Baal HaSulam, 300 anos depois, Yehuda Shlag, foi o primeiro cabalista a escrever para não cabalistas, ou a escrever para pessoas como nós, que só tem o ponto no coração, mas não tem a realização espiritual, não conhece ainda os segredos, a linguagem das raízes e dos ramos, tá ok? E o Baal HaSulam também escreveu para pessoas que não têm o ponto no coração despertado, ele também escreveu para a humanidade como um todo, tem vários escritos do Baal HaSulam, em que ele fala um pouco sobre a questão da sociedade, a estrutura de uma nação, etc, etc. E o Rabash, ele trouxe um novo grau no estudo da Kabbalah, porque foi o primeiro a falar sobre o trabalho em grupo. Como que a gente realiza uma Kabbalah realmente prática? Quais são os passos que nós temos que fazer? Como que a gente se reúne? O que que a gente estuda? Como que a gente atrai essa luz que reforma, como o Gerhard falou? E o Rabash, ele não deixou livros propriamente dito. Ele deixou o Shamat, que são compilações das palestras do seu pai, né, porque Shamat eu ouvi em hebraico, então tudo que ele ouvia ele escrevia. São cerca de 300 artigos de grandes ensinamentos que o Baal HaSulam deixou, e ele também escreveu cerca de 400 artigos sobre trabalho em grupo, certo? E esses artigos começaram a ser escritos graças ao Rav Michael Lightman, o nosso Rav, o Rav hoje, o Rav Michael Lightman, que é o fundador e o grande Rav do Bnei Baruch a nível mundial, o maior cabalista do século XXI. Porque o Rav Lightman, por volta de 1982, 83, houve uma necessidade de se trazer novas pessoas ao Rabash para estudar, e o Rav Lightman chegou para o Rabash e falou: Rabash, eu não sei o que eu vou falar para eles. Falar sobre Kabbalah, falar sobre como que eu vou falar. Aí o Rabash, um dia, eles estavam sentados num parque, né, e ele pegou um papel, começou a escrever. Escreveu um artigo, né, chamado O Propósito da Sociedade, que nós vamos estudar com vocês aqui no nível intermediário, Propósito da Sociedade 1, ou Propósito da Associação,
né? A sociedade é o grupo, como a gente diz. E a partir daí, o Habash vai escrever cerca de 400 artigos sobre o trabalho em grupo, pegando vários aspectos, desde aspectos da Torá, aspectos da Kabbalah, né, pontos específicos do trabalho interno, certo? E vai nos deixar uma série de escritos sobre como que esse trabalho, que antigamente era basicamente mestre-discípulo, passa a ser um trabalho de Rav, o guia, grupo, ou seja, várias pessoas, certo? E os livros, que é o conhecimento cabalístico autêntico de cabalistas que já alcançaram a realização espiritual. Então houve uma mudança nessa estrutura. E o Habash foi o primeiro a escrever sobre isso. Tá ok? Vamos colocar aqui, Gera? Vou colocar aqui então os princípios para a gente já... Isso é muito legal, amigo, que são frases que parecem óbvias, mas que têm um significado muito profundo. É legal que vocês atentem, depois estudem, releiam sobre esses princípios aí da formação do ambiente espiritual. Quer que eu vou ler, Marcelo? Pode-se investigar seriamente a ciência da Kabbalah somente quando se está em um grupo, apesar de que se pode passar a primeira etapa do conhecimento de forma individual. 2. O trabalho principal deve ser aspirar a mudar o conceito egoísta do mundo, que limita em conseguir a verdadeira imagem do universo. 3. O grupo é uma mistura de desejos, pensamentos e intenções das pessoas que compõem esse poderoso sistema de inter-relações e que são governados pelo Criador ou pela natureza. 4. O estudo em grupo é uma condição... O estudo em grupo é uma condição primordial, sem a qual o estudo pode se converter em um aprendizado mecânico e sem sentido de conceitos, em vez de ser algo que nos faça sentir e com o qual possamos ter conquistas internas. 5. O grupo é um laboratório onde a pessoa pode explicar e comprovar de forma prática sua atitude frente aos demais. 6. Devemos levar em conta com muito cuidado a personalidade de cada companheiro, para que não perca sua particularidade. 7. A melhor forma de cooperação com os companheiros é a de dar o exemplo. 8. Temos que escolher continuamente o melhor ambiente. Isso é ver os amigos corrigidos em comparação com o que o ego nos mostra. 9. Só as ações internas que estão dirigidas à união mútua são as que nos conduzirão a mudar nossa natureza e nos elevarão a um novo nível de existência. 10. Todas as nossas ações devem estar acompanhadas pela intenção correta, como dar força e confiança para conseguir o progresso espiritual. 11. Devemos ser responsáveis e lembrar que afetamos o grupo com nossos pensamentos e ações. 12. O grupo deve se preocupar pelo ambiente geral e interno e dar importância à meta. Isso é o principal e o que mantém os membros do grupo com bom humor. Vamos voltar para princípio 1. Como vamos fazer, Marcelo? Eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre cada um, né, Gerardo? Vamos com calma falando de cada um. Pode-se investigar seriamente a ciência da Kabbalah somente quando se está em um grupo,
apesar do que se pode passar a primeira etapa do conhecimento de forma individual. Então, somente pode se investigar seriamente a ciência de Kabbalah num grupo, porque nós estamos trabalhando como o ego, né? E como o ego nos atrapalha muito, nós precisamos de um grupo para nos fortalecer e também para investigar as nossas intenções quando nós estamos trabalhando no grupo. Se eu não tenho nada para comparar, eu não sei que eu estou no caminho certo. Então, somente através do trabalho em conexão com os amigos, eu consegui para ver qual parte meu ego eu tenho que corrigir para beneficiar o grupo. Isso eu acho que é mais ou menos assim. Marcelo, quer adicionar alguma coisa? Não, tá ótimo, já é isso mesmo. Vamos pro 2. 2. O trabalho principal deve ser aspirar a mudar o conceito egoísta do mundo, que limita em conseguir a verdadeira imagem do universo. Então, o verdadeiro imagem do universo é o Criador, né? É o bem que faz o bem. Só a razão que nós não conseguimos para ver essa verdadeira imagem é porque nós percebemos tudo com o nosso ego. Então, somente através da correção do nosso ego, nós conseguimos para ver a verdadeira imagem. Então, isso tem que ser o nosso trabalho principal, o nosso objetivo principal, que é reconhecer o que nos atrapalha, o que nos atrapalha para ver essa verdadeira imagem. Marcelo, quer acrescentar alguma coisa? É isso mesmo, o Rabashi já está nos colocando o foco principal. Que isso, amigos, parece fácil, mas às vezes a gente pode passar encarnações e encarnações e encarnações para a gente saber o que precisa ser corrigido. Parece simples, e mesmo quando a gente está nessa caminhada espiritual, a gente fica achando, não, tem que mudar lá fora, tem que mudar o mundo, tem que mudar... Não, nós não temos que mudar, é a nossa percepção egoísta. É aí que a gente tem que corrigir. E isso às vezes pode levar muitos e muitos anos. Então, o Rabashi já está nos colocando, o trabalho é em grupo. Eu posso no início, como disse o Gerard no primeiro item ali, estudar sozinho, como agora todos vocês estão, né? Vou lá estudar o Centro de Educação de Kabbalah, posso estudar sozinho, posso começar a ler sozinho. Agora, quando eu quiser me aprofundar num trabalho sério, eu tenho que trabalhar num grupo. Esse grupo nós vamos estudar, pode ser físico, pode ser virtual, mas é um grupo, é um conjunto de pessoas, não sou eu sozinho. Não é algo científico, não, é com mais amigos, mais pontos no coração juntos. Por quê? Porque meu pontinho no coração é muito pequeno e o meu ego é desse tamanho. Eu preciso de mais pontos no coração me ajudando. E segundo, é sobre a percepção egoísta que a gente tem do mundo que nós vamos trabalhar. Vamos pro terceiro, Gerard. O grupo é uma mistura de desejos, pensamentos e intenções das pessoas que compõem esse poderoso sistema de inter-relações e que são governados pelo Criador ou pela natureza. Então, esses desejos, essa mistura de desejos, pensamentos e intenções, na verdade, são meus. Quando eu trabalho num grupo, eu tenho que acreditar que meus companheiros, os meus amigos já são corrigidos e eles estão somente aqui para ajudar eu corrigir o meu ego. Então tudo é governado pelo Criador
e eu tenho que imaginar que o Criador está falando através dos meus amigos e para me mostrar o que eu tenho que corrigir. Marcelo, Isso mesmo, o Habashi já está também dando uma pincelada para nós o que significa grupo. Grupo não são os rostos nossos, não são as pessoas físicas, são nossos pensamentos, são nossas intenções, são nossos desejos. Isso é o grupo, né? Então ele já está dizendo que, além do que eu vejo com o meu ego, eu tenho que ver quais são as intenções dos meus amigos, qual a minha intenção, qual o meu desejo, qual o meu pensamento. Então a gente já vai para um nível de inter-relações, de conexão. Esse emaranhado que a gente estudou lá naquela alma de Adam Arishon, lá naquela lição número 6. Vamos para o próximo. O estudo em grupo é uma condição primordial, sem qual o estudo pode se converter em um aprendizado mecânico, e sem sentido de conceitos, em vez de ser algo que nos faça sentir e com o qual possamos ter conquistas internas. Então, aqui no Bnei Baruch, nós estudamos uma forma prática, né? Nós estudamos em grupo, e como nós já falamos antes, somente no grupo eu posso ver o que o Criador quer falar comigo e o que tenho que corrigir para conseguir ver a verdadeira imagem. Então, meus amigos, como eu já falei antes, são somente aqui para me ajudar. Eles já são corrigidos, sem eles eu não tenho nada eu não tenho uma imagem. Então, somente o que eles estão me mostrando, eu sei o que eu estou fazendo errado e o que corrigir. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Marcelo? Isso mesmo. E e o Habash também já deixa bem claro que não é um conhecimento mecânico. Nós não vamos estudar. Eu posso saber decor. Eu posso, a partir de amanhã, em 2 anos, estudar todas as letras que tem aqui decor. Mas isso não vai me levar a lugar nenhum. Eu preciso estudar isso no grupo. O quanto que isso se encaixa de forma prática, em realizações internas, e não um mero conhecimento mecânico e teórico das coisas. Vamos para o próximo. O grupo é um laboratório onde a pessoa pode explorar e comprovar de forma prática sua atitude em frente aos demais. Então, o grupo é o laboratório onde nós temos a possibilidade para doar, porque nós queremos alcançar um degrau de doação. Então, quando eu estou ajudando meus amigos, por exemplo, eu estou preocupado que meu amigo vai para a aula, ou eu estou preocupado que ele está bem, ou eu sinto que ele está numa descida, e eu vou telefonar a ele ou ela. Essas coisas, essas são as formas práticas que podemos explorar no grupo. Por isso é um laboratório. Marcelo? Tá ótimo, Gero. Vamos para o próximo. Devemos levar em conta com muito cuidado a personalidade de cada companheiro, para que não perca sua particularidade. Então, quando a pessoa está estudando no grupo, nós temos que colocar na mente que todos nós somos iguais. Não tem um maior ou menor do que o outro. Por quê? Porque quando eu acho que eu sou maior do que meu amigo ou amiga, eu não consigo mais me conectar com eles. Eu acho que é isso.
Marcelo, quer acrescentar alguma coisa? É, isso mesmo. E sempre levando em conta que cada amigo é diferente um do outro no sentido da persona, dessa personalidade. E o que nós vamos focar é no ponto no coração. Porque você pode ter gostos diferentes, opiniões políticas, de família, de trabalho, status, tudo diferente. Essa é a sua persona, certo? Nós transcendemos isso e nós vamos cuidar só no ponto no coração. Por isso que num grupo de Kabbalah você vai ver pessoas de todas as formas possíveis. E nós só tentamos estudar Kabbalah lá. Qualquer coisa que tenha a ver com o mundo exterior não nos interessa. Por quê? Porque cada um tem a sua particularidade e a razão da sua existência dada pelo Criador. Vamos para o próximo. A melhor forma de cooperação com os companheiros é de dar o exemplo. Então, isso é lógico, né? Nós sempre queremos dar um bom exemplo para fortalecer o grupo, para fortalecer os companheiros, amigos, amigas, se eles ficam no caminho e também estão praticando a doação no grupo. Marcelo? Tá ótimo, Gerard. Vamos para o próximo. Temos que escolher continuamente o melhor ambiente. Isso é ver os amigos corrigidos em comparação com o que o ego nos mostra. Então, isso é o nosso trabalho, né? Nós sempre temos que ver os amigos como perfeitos, como corrigidos. Somente quando eu tenho outra imagem, significa que o meu ego está me mostrando alguma coisa. Então, eu tenho que pedir correção para ver os amigos como grandes. Então, isso é exatamente o que o Criador está me mostrando, que eu não vejo meus amigos como grandes. Então, eu tenho que pedir correção através desse exemplo que o Criador me dá. Marcelo? E ele reforça essa questão de que o ambiente, nós vamos criar ele. Então, o grupo não existe uma coisa pré-formada. Nós vamos criando o bom ambiente. O bom ambiente é aquele em que a gente vai colocando só a questão da aspiração pela espiritualidade ali. Em que a gente vai criando esse ambiente, em que a gente também, apesar de eu ver a persona do amigo, a personalidade dela, essa máscara, né, com todos os defeitos que o meu ego imperfeito vê, eu vou criar o bom ambiente pensando que, na verdade, o que tem ali é o ponto, é o anseio do amigo pela espiritualidade. E com isso nós vamos criando o bom ambiente. Próximo. Só as ações internas que estão dirigidas à união mútua são as que nos conduzirão a mudar nossa natureza e nos elevarão a um novo nível de existência. Então, somente as ações, nossos esforços para atingir conexão com os amigos, nós mudaram nossa natureza. A nossa natureza é o egoísmo. Então, como nós queremos mudar o nosso egoísmo para doação, nós tentamos para elevar em cima do nosso ego e mudar a nossa intenção para construir um novo vaso onde nós podemos se conectar com os amigos. Marcelo? É isso mesmo. Então o Rabash aqui nesse item, ele está mostrando que as ações internas, ou seja, toda a intenção que a gente tem é para se conectar os pontos no coração. Por quê? Porque o que foi quebrado, nós vamos aprender que a quebra não é a quebra de uma alma ou a queda
do desejo, foi a quebra da conexão que havia. Havia uma conexão, tudo estava interconectado. Isso se quebrou. Então nós visamos o quê? Num grupo, nos reconectar com todos os amigos por meio do nosso anseio pela espiritualidade. Próximo. Todas as nossas ações devem estar acompanhadas pela intenção correta. Como dar força e confiança para conseguir o progresso espiritual. Então, todas as ações têm que ser acompanhadas com uma intenção correta, porque o nosso primeiro pensamento também vai dar o resultado. Então, mesmo quando a minha intenção não é correta, mas eu vou pedir ao Criador para trabalhar com uma intenção correta, a luz que reforma já trabalha. E ali já vai mudar a minha intenção. E assim, passo a passo, nós vamos conseguir para chegar mais perto do progresso espiritual. Marcelo? É isso mesmo. Vamos para o penúltimo. Devemos ser responsáveis e lembrar que afetamos o grupo com nossos pensamentos e ações. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Nós sempre tem que trazer coisas positivas no grupo. No dia a dia é assim também, né? Cada coisa que traz sentimentos positivos sempre fortalece as pessoas. Então, assim tem que trabalhar no grupo também. Sempre tem que pensar em fortalecer o grupo, que nada, ninguém vai cair afora e fica juntos conosco. Eu acho que isso é o mais importante. Marcelo? Isso mesmo, e que a gente está sempre se afetando, né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente age afeta os amigos. Então é importante a importância da responsabilidade, né? Que nós somos responsáveis pela construção do grupo e todos são importantes. Não existe um mais nem menos importante. Última. O grupo deve se preocupar pelo ambiente geral e interno e dar importância à meta. Isso é o principal. E o que mantém os membros do grupo com bom humor. Então, o que nos dá bom humor é a conexão entre nós. Quando cada membro está na lição matinal, que dá importância para essa meta que nós temos comum, então, sempre tem que esforçar a importância do Criador. Falar sobre o Criador, traz textos no grupo, toca música, outras coisas. Sempre tentar elevar o ambiente, isso é o mais importante. Marcelo? É isso mesmo. Aqui no último, o Rabash conclui o que a gente sempre tem como principal, né? Se preocupar pela formação do ambiente. O ambiente é que vai determinar o como eu vou me desenvolver espiritualmente. É como aquela analogia que a gente já fez lá quando a gente estudou a liberdade. Nós temos uma pequena sementinha chamada ponto no coração. Nós temos que cuidar aonde que nós vamos plantar essa semente, em que ambiente nós vamos fazer, o que vai nutrir ela. Se nós não somos responsáveis pela formação e manutenção desse ambiente, a sementinha seca e volta a dormir. Aí vai voltar a dormir lá dentro de nós. E nós vamos querer qualquer coisa, menos a espiritualidade. Vamos voltar a querer sexo, poder, dinheiro, fama, honra, conhecimento. Espiritualidade? Nem sei o que é isso. Um dia eu pensei, mas hoje não penso em nada mais. Eu só vou responder duas perguntas, né, antes de nós terminarmos. A primeira da Gisele: quem escolhe o grupo é o Criador. Olha, os cabalistas nos dizem, Gisele, que o Criador pega a nossa mão e nos coloca a nossa mão sobre a boa fortuna, ou seja, o responsável por nos levar até o grupo é o Criador. Agora, quem vai caminhar no grupo
E quem vai dizer se você vai ficar lá é você. Então, quando ele desperta o seu ponto no coração e te traz até o grupo. Agora, depois você tem que caminhar com os seus próprios pés, né, junto com a ajuda dos amigos, do Rav e dos livros. E por último, Raquel, esse grupo só diz respeito ao grupo do Bnei Baruch ou devemos seguir essas regras no dia a dia com pessoas fora da vida? Bom, o que a gente sempre, fora da Kabbalah, perdão, o que a gente sempre fala, Raquel, é que nós estamos estudando Kabbalah, e esses são os princípios da formação de um ambiente espiritual, então tem a ver com o trabalho na Kabbalah, certo? Nós não vamos falar sobre como que você vai se comportar aí fora, né, na sua vida, na sua família, porque a Kabbalah, cada um, né, tem uma personalidade que foi dada pelo Criador e um ambiente fora. Aqui é sobre o ambiente espiritual, o ambiente que a gente quer criar para desenvolver o nosso ponto no coração. Tá ok? Gerard, quer falar mais alguma coisa, meu amigo? Eu acho, essa pergunta do Raquel, porque eu tive também quando eu entrei na Kabbalah, e eu acho assim, fora do estudo tem que tratar cada um com respeito também, mas essas coisas que eles estão aprendendo aqui no curso, principalmente tem que implementar primeiro no grupo, porque as pessoas lá fora de estudo talvez ainda não tenham ponto no coração e talvez, como tem que falar, talvez eles vão andar em cima de você. Então, aqui tem pessoas com ponto no coração, aqui todo mundo é igual, mas no dia a dia é diferente, né? Tem pessoas que são mais tímidos, pessoas que são mais assertivos. Então, eu acho que é assim mais ou menos. Marcelo? Então, amigos, vamos juntos, né? Estamos aí já com 25 amigos, chegamos a 30, alguns amigos já saíram, mas vamos juntos, temos um longo caminho. Semana que vem, estrutura da criação, vamos falar um pouquinho sobre as 4 fases da luz direta e já vamos trazer o primeiro artigo do Rabash. Boa noite a todos, muito obrigado e até a semana que vem. Tchau, tchau.